cumprimentar o eminente Monsenhor Sorondo e, na sua pessoa, saudar a Igreja Católica, notadamente Sua Santidade o Papa Francisco, pela decisão de convocação do Sínodo. Do mesmo modo, cumprimento o Bispo Dom Sebastião, do nosso Estado, que aqui está, participou do Sínodo, tive a oportunidade de reunir com todos os bispos. Tive a oportunidade de me reunir com todos os bispos do Maranhão e quero agradecer, aqui já no Vaticano, agradecer a presença do bispo Dom Sebastião. E também os nossos colegas governadores, começo saudando aqueles que não são do Brasil, colegas governadores que aqui estão, e a todos do nosso país e também dos outros países, cumprimento na pessoa do nosso presidente Valdez, Virgílio, deputado Sirquis, meu companheiro de Câmara, todas as entidades, os governos nacionais que aqui estão, notadamente, claro, o governo brasileiro e os demais governos nacionais que aqui se encontram. Eu vou fazer a minha intervenção no diálogo com o documento final do Sínodo e também com a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, que imagino que são referências fundamentais para o nosso debate, e divido a minha breve intervenção em 3 pontos. O primeiro diz respeito à importância do Sínodo para enfrentar o negacionismo acerca da questão ambiental. Parece ser algo dispensável, porém, lamentavelmente, sabemos que ainda há discursos segundo o qual não existe uma crise ambiental no mundo, na humanidade, no Brasil. Há sim. E, lamentavelmente, o Brasil, nesse ano, ofereceu 2 provas quanto à pujança, à força dessa crise ambiental, uma vez que, no primeiro momento, tivemos o enfrentamento da temática das queimadas na Amazônia, que, de fato, desbordaram dos padrões aceitáveis, e, por outro lado, agora estamos atravessando a crise do derramamento de óleo no Nordeste brasileiro e nas praias do Nordeste brasileiro, e em ambos os casos verificamos um padrão negacionista de abordagem do problema, trazendo um encargo, qual seja a lentidão no enfrentamento das consequências, em razão de uma excessiva ideologização dessa temática. Nós precisamos, portanto, bebendo da fonte do Sínodo da Amazônia, enfrentarmos o negacionismo e, ao mesmo tempo, enfrentarmos discursos equivocados sobre a soberania nacional. A soberania nacional não é um valor que impeça a cooperação entre os povos, ao contrário, exige. Soberania nacional não é vale tudo, não é a defesa segundo a qual cada Estado pode agir de modo discricionário, uma vez que o próprio artigo 4º da Carta da República Brasileira, da Constituição Brasileira, diz que nós temos que compatibilizar a independência nacional com o cumprimento dos compromissos internacionais. Portanto, o primeiro conjunto de considerações é este. O Sínodo é vital para enfrentar o negacionismo e discursos puramente ideológicos, fariseus, eu diria, segundo o qual o patriotismo seria uma espécie de escudo para esconder graves negligências e omissões acerca do cumprimento de deveres. O segundo conjunto de observações diz respeito à necessidade de nós valorizarmos, sim, a abordagem que o documento final do Sínodo faz acerca das populações tradicionais. Não há contradição alguma entre cuidar das populações tradicionais e enfrentar a pobreza, uma vez que nós sabemos que nos nossos países a pobreza tem cara, tem rosto e tem cor. Nós, em todas as fotos que vimos aqui, vimos a cor das populações tradicionais. Em todas as fotos, imagens e filmes, são essas cores dessas pessoas da Amazônia, filhos e filhas das populações tradicionais, que recebem e merecem, sim, uma proteção especial. De modo, presidente Valdez, que gostaria, desde logo, registrar a importância de, no nosso documento final deste encontro, assim como no documento final do Sínodo, conste expressamente
os compromissos com as populações indígenas e demais povos tradicionais, uma vez que me parece algo fundamental, sobretudo no que se refere à defesa dos territórios, que estão, infelizmente, ameaçados por uma lógica integracionista, assimilacionista, que visa, na verdade, negar a dignidade dos povos tradicionais. Por isso, defendo, como nós fizemos no nosso Estado, um plano plurianual dedicado aos indígenas, que haja essa preocupação também específica no documento final deste encontro. No que se refere, por exemplo, à segurança dos territórios e o cuidado com a chamada bioeconomia, uma vez que nós não podemos incorrer em nenhum dos extremos, ou seja, de um lado pretender tutelar as populações tradicionais, de outro não podemos pretender instituir uma espécie de vale-tudo nos territórios indígenas, uma vez que nós sabemos que aí vencerá o poder econômico, que irá, por exemplo, coisificar as pessoas. Então, nós devemos defender a bioeconomia, porém, com a presença e o acompanhamento para que as populações indígenas livremente informadas, autenticamente livremente informadas, possam decidir acerca do destino dos seus territórios. E, finalmente, a terceiro conjunto de considerações, e com isso concluo, diz respeito ao fato de não ser verdadeira a antinomia, a contradição entre crise ambiental e crise social. Como o documento sinodal aponta corretamente, crise ambiental e crise social são a mesma face da mesma crise humanitária, na medida em que se referem a alguns impasses atinentes, como meus colegas governadores Helder, Wilson, Wellington, todos, o Valdeif, todos que falaram antes de mim, apontaram. O debate sobre modelo de desenvolvimento. E acho muito importante nós afirmarmos no documento final deste encontro 2 itens acerca do modelo de desenvolvimento. O primeiro deles, nós temos, como a encíclica Laudato Si aponta, a maior responsabilidade dos países de capitalismo avançado. É importante afirmar isso que está no item 170 da encíclica Laudato Si. É verdade que há responsabilidades comuns entre os países, mas responsabilidades diferenciadas para evitar que a corda quebre sempre do ponto mais fraco. Isso são palavras literais do Papa Francisco, que creio que devemos fazer constar na nossa carta expressamente. E, finalmente, o segundo item sobre o modelo de desenvolvimento é a mediação entre, de um lado, o combate ao superdesenvolvimento, ou seja, o consumismo desvairado, que uma parte da humanidade opulenta, super rica, ostenta, desperdiça, descarta, coisifica, mercantiliza tudo. Isto não é desenvolvimento, e, por outro lado, o outro extremo, que é essa realidade que foi tão bem descrita pelos meus colegas governadores, atinentes ao subdesenvolvimento. Nós temos exatamente de encontrar o ponto de equilíbrio entre uma coisa e outra. E se nós pretendermos integrar os povos tradicionais aos modelos tradicionais de organização, aos modelos vigentes, os modelos do mainstream da organização da economia, nós não estaremos promovendo o desenvolvimento. Todos os países, a história dos povos mostram que, neste caso, nós temos, na verdade, a extinção de modos de vida, etnocídio, portanto. Por outro lado, obviamente, não podemos criminalizar aqueles que se dedicam ao combate e à superação da pobreza extrema, de modo que a encíclica Laudato Si também, e a ela me refiro novamente, no item 172, palavras de Sua Santidade o Papa Francisco, devem constar também como a prioridade para os países pobres. As prioridades devem ser a erradicação da miséria e o desenvolvimento social dos seus habitantes. Ao mesmo tempo, devemos examinar o nível escandaloso de consumo de alguns setores privilegiados da população.
É exatamente isto que nós devemos, a meu ver, consagrar no documento final deste seminário como a contribuição para que nós possamos fazer o diálogo entre as conclusões sinodais e a realidade concreta. De um lado, nós evitemos que haja essa ideia de que a crise ambiental ela pode ser superada apenas com uma retórica vazia, supostamente patriótica, mas que, na verdade, antipatriótica, uma vez que destruir o meio ambiente é negar a soberania. A soberania não é bandeira e hino. A soberania, sobretudo, gente, educação, saúde, dignidade, comida, moradia. Assim se exercita a soberania. De modo que eu gostaria de fazer essas considerações para enriquecer o documento final. Fiz, governador Valdez, a leitura atenta do documento e apresentarei essas sugestões. Quais sejam, que conste do documento uma ênfase nas populações tradicionais, marcadamente as comunidades indígenas, e que também seja lembrado que as responsabilidades do concerto das nações são diferenciadas na medida em que os mais fortes devem, de fato, cumprir os seus compromissos atinentes à fonte de financiamento de um novo modelo de desenvolvimento equilibrado, sustentável para a Amazônia e para a humanidade. Muito obrigado.